amigos e amigas, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui, hoje é sexta-feira, estamos indo para São Francisco, Califórnia, ainda em viagem. E eu vou fazer aqui mesmo esse curto vídeo. Como eu já falei, vídeo 3 vezes por semana, como antes, segunda, quarta e sexta. Ou live, não dá para fazer live porque a internet aqui é muito baixa, às vezes nem tem, porque estamos em área praticamente desértica. Tem um povoado ali ou aqui, às vezes povoado indígena, fazenda, enfim. Resolvi aqui fazer esse vídeo rapidinho. Vou falar aqui das contradições da Bíblia, e a de hoje é Provérbios 22:6, que diz assim, ó: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Isso é verdade? Isso não está nítido que é uma grande contradição? Não precisa queimar muito neurônio para entender isso, não precisa se esforçar tanto para buscar a falha e o erro nessa palavra, a grande contradição. Porque aqui está dizendo em Provérbios 22:6 que se você educar a criança no caminho que ela deve andar, ela nunca vai se desviar desse caminho. Aqui eles estavam querendo dizer que o povo, a criança, ia crescer, ia se tornar um homem, um velho, e nunca ia se desviar da crença dela, Aí os pais evangélicos, eles usam essa ilusão da Bíblia, que é um livro completamente mitológico, Está aqui, ó. A Bíblia sangrenta e safada, nada de sagrada. O livro das ilusões que aliena os trouxas. Bom, como é que isso aqui pode ser algo levado a sério se nós todos sabemos que não é sério, que não funciona, que não tem nada a ver isso aqui de ensinar a criança no caminho que ela deve andar, e que quando ela crescer, ficar velha, nunca vai se desviar? Para começar, eu vou ser bem prática e rápida aqui, O objetivo é esse. Para começar, o que mais tem nesse mundo são pessoas que nasceram de pai e mãe cristão evangélico, foram levados para a igreja desde bebezinho, Já ia dentro da barriga da mãe, nasceu lá, cresceu lá, ficou um adolescente ainda lá. Quando entrou na juventude, ou até depois de velho, essa pessoa se tornou um ateu, ou foi para outra religião. Ela deixou os caminhos que os pais deram para ela. E isso é bom porque o ser humano não é uma máquina, não é um robô. Pense nisso. O ser humano tem ideia, tem mente, tem pensamento. E quando começa a raciocinar, essas pessoas elas vão buscar novos caminhos. Elas vão pensar por elas próprias. Os pais dominam crianças, mas quando essas crianças crescem, elas vão para os caminhos que elas escolhem. Às vezes até influenciado por outras pessoas, por amigos, que isso começa até na escola, Ou na vizinhança, num parquinho, enfim. Não existe essa não, de ficar naquele caminho e não se desviar dele, ok? Então eles ficam nessa ilusão. Aí muitos pensam, vou educar meu filho na religião evangélica, e quando ele crescer, não vai, até velho, ele vai permanecer. Mentira! O que eu mais conheço são pessoas que deixaram, ou se tornaram ateus, ou se afastaram, não foram mais à igreja. Muitos ficaram velhinhos e nunca mais voltaram. Eu conheço pessoas que falam que são velhos e dizem: eu já fui da religião, hoje eu não sou de religião nenhuma.
Eu já fui evangélico, já preguei, já fui missionário, já fui pastor, pastora até. Conheço muitas pessoas. E elas se desviaram do caminho que os pais deram para ela, porque elas viram que não era o caminho certo, o caminho que fazia ela feliz. A pessoa tem que buscar o seu caminho, o caminho que te faz feliz e não que faz feliz ao outro. Aí os pais querem ver os filhos dentro das igrejas, alienados, enganados, vivendo uma ilusão, né? O fundamentalista, achando que existe um Deus e que o dele é que é o verdadeiro, só existe esse. É esse caminho que os pais evangélicos dão para os filhos. É o caminho do engano, o caminho da mentira, da falsidade. E outra, se diz que é para ensinar a criança no caminho certo, vamos partir agora para o outro lado aí, que eles dizem que vai ser um menino bom, vai ser uma pessoa boa, honesta. É mentira. Se os próprios pastores são ladrões, são enganadores, que pregam mentiras, que enganam as pessoas, roubam o dinheiro delas, ficam aí com essa que Jesus vai voltar, e eles sabem muito bem que Jesus nem existiu, muito menos para voltar. Os mais inteligentes, os mais espertos estão entendendo isso, mas aqueles com as mentes mais atrofiadas, né, mais doentes, que estão mais adoecidos, com a mente apodrecida nesse sistema religioso, elas ainda estão nessa. Mas aquelas pessoas mais espertas, mais inteligentes, né, mais curiosas, elas se despertaram para a realidade. Acordem para a realidade. Não adianta. Lá dentro da própria igreja, nesse caminho que vocês dizem que é o caminho certo, que é o caminho que a criança deve andar, é mentira. É um caminho que criança nenhuma deve andar. É religião, e principalmente a evangélica, que eu falo dessa porque eu fui, tá? Não vem pra cá porque você já fala da religião evangélica. Por acaso eu fui do hinduísmo? Eu sou brasileira. Por acaso eu fui do Islã? Não, né? Por acaso eu fui da Umbanda? Não, né? Eu fui evangélica. Fui católica e evangélica, é por isso que eu falo dessas duas, ok? Sai da frente que eu quero passar, ok? Me deixe, e vão se achar que vocês estão perdidos, tá bom, queridos? Eu já me achei, agora vocês estão perdidos, vão se achar por aí, vão se procurar para ver se vocês se encontram aí nessas esquinas aí das perdições da vida, tá bom? E do engano. Aí eles dizem, que o menino vai ser bom, porque está no caminho bom. O caminho bom diz que é pegar a Bíblia, esse livro lixo, que não devia estar na mão de uma criança, e os pais que levam filho para a igreja, ou dar um livro desse para eles, deviam ser presos, devia ser crime igual de pedofilia, ok? Violência, violência terrível, porque falar de inferno para a criança causar medo nelas, para elas ficarem ali submissas e amedrontadas, coitadas. Os meninos tudo frustrado, principalmente quando entram na adolescência, que o fogo sobe no corpo, né, do sexo. Aí eles acham que tudo que eles vão fazer é pecado, que vai para o inferno. Aí fica fazendo escondido, aí fica com aquela coisa na mente, porque eles acreditam que estão pecando. O pecado também não existe. Mas tudo isso é impregnado na mente dessas crianças, né? E aí se torna um adolescente frustrado, adoecido, problemático, e muitos têm se suicidado por causa desse caminho aí que vocês, pais evangélicos, dizem que é o caminho certo, que a Bíblia lixo diz que é o caminho que a criança deve andar. É mentira. Criança nenhuma devia tocar os pés em lugares que pregam Bíblia, em lugares que pregam qualquer tipo de religião. Criança devia ficar fora de religiosidade. Isso é coisa para maiores de 18 anos, que não pensa, que é estúpido, que é ignorante, porque pessoas inteligentes não é mais religioso. Nós estamos vivendo em um tempo em que não combina mais com a religião. Nós estamos no século 21. Olha o avanço da tecnologia, da ciência. Só pessoas mesmo doentes que vai ter religiosidade. Eu já fui doente assim, mas hoje eu estou curada. Eu saí de tudo isso. É uma grande ilusão. Aí diz, o filho de fulano é gay. Meu filho está na igreja, meu filho nunca vai ser gay porque ele é crente. Mentira. Aí tantos que se assumem aí, JA, por exemplo, e muitos outros, né? Outros que estão aí, comendo a sopa pela beirada e fingindo que é macho, né? Se casam por pressão dos pais da igreja, porque a igreja oprime mesmo e faz casar, que é para não escandalizar a igreja, e ele tem que fingir. Ou aqueles que ele fazem fingir que foram curados e não é mais gay, lésbica, e por aí vai.
Não adianta, querido. Você pode educar seu filho pode ter nascido, você pode parir ele dentro lá da igreja, no banco da igreja, e levar ele todo dia para a igreja. Quando chegar a idade que ele descobrir quem ele realmente é, se ele for um gay, ele vai se assumir como gay. Ele pode até ficar um certo tempo fingindo que não é, porque não quer ser expulso do lugar da igreja, ou não quer passar vergonha porque o povo faz com que isso seja feio. E não é feio ser gay, é uma coisa completamente natural, como ser hétero, ok? Mas dentro das igrejas as pessoas fazem essas pessoas passarem vergonha, se sentirem inferiores, se sentirem que estão fazendo coisas erradas. Não adianta religião, não adianta esse caminho que você diz que ele não vai se desviar, pois ele vai fazer as escolhas dele, ou ele vai se assumir como ele é, porque tem coisas que a pessoa escolhe ser e tem coisas que as pessoas assumem o que é que a natureza já fez ser assim. Quando se diz a respeito da pessoa ser gay, ela não escolhe ser gay, ela nasce assim, ok? E com o tempo ela vai se assumir, com o tempo ela vai descobrir que ela é gay, entendeu? Agora, e se tratando de outros assuntos como ser um mau caráter, essa pessoa não vai adiantar receber educação nenhuma, ela vai se assumir como um mau caráter, ela vai fazer coisas que vai demonstrar quem ela realmente é. Não importa a religião, porque isso já acontece dentro da própria igreja. A igreja é fundada por pessoas hipócritas. A religião é ministrada pelos próprios bandidos, assaltantes, ladrões, que são os pastores. Esse povo aí ruim, cruel, que fica se escondendo atrás de um livro, fingindo ser uma boa pessoa, para ainda estar instruindo pessoas no caminho que devem andar. Olha, vocês já estão andando no caminho de ladrões. Esse caminho aí que vocês dizem que é o caminho certo, que a criança deve andar, é caminho de ladrão, é caminho de mau caráter, é caminho de tudo que não presta, ladrão, assassino, tudo que não presta vai se esconder dentro da igreja evangélica, fingindo, por causa da falácia que Deus perdoa. Que perdoa, não existe perdão. Principalmente para quem já matou ou causou a morte de alguém de alguma forma, né? Não existe, que o certo seria desculpa, né? Perdão não existe. Então, crente, não adianta. Como é que vocês dizem que aí a igreja, a religião evangélica é o lugar, o caminho certo de uma criança andar, se lá é o lugar aonde está sendo dominado pelos piores tipos de pessoas? Esses homens aí que já mataram, já estupraram, que são pedófilos, e agora diz que foi perdoado e está aí fingindo, se escondendo, hã? Porque tem interesse em ganhar dinheiro dos trouxas como vocês, né? Que caminho que nada, vocês estão jogando os filhos de vocês nos piores lugares. Criança não precisa de religião. Ela vai ser boa se ela tiver que ser boa, ok? Ela vai decidir isso quando ela crescer. Não importa que ela tenha uma má educação, uma boa educação, ela vai decidir quando ela crescer. Existem filhos de pessoas terríveis que são ótimas pessoas. E existem filhos de pessoas ótimas que são péssimas pessoas. Isso é relativo. Não adianta, querida. Aquela Tanuri, Helena Tanuri, por exemplo, né? Criou a filha lá no Evangelho, aquela coisa toda, e agora ela tá triste porque a filha se desviou, a filha foi pra faculdade, começou a conhecer um mundo real, ver a realidade e se desviou. Ela não é uma ateia, eu não sei, talvez ela seja e nem se revele, né? Porque é muito difícil, a pessoa tem que fingir, tem que se esforçar pra mentir que ainda acredita em Deus, porque Deus nenhum existe. É fato, isso é fato, tá? E quando a pessoa vai para a faculdade, os horizontes, né, abrem para essa pessoa. Essa pessoa começa a enxergar mais a realidade, tem que fingir, tem que ser um grande fingido para fazer faculdade e ainda dizer que acredita em Deus. Não tem, não combina, tá bom? Então isso aconteceu com a filha dela, ela se desviou, né? Ela não tá mais na igreja, ela conheceu pessoas novas. É isso, não adianta, bota lá o vestido no pé da criança. A criança quando crescer, aí a menina vai usar o shortinho curto, vai botar a barriguinha de fora. Quando chega na adolescência, ela começa a escolher os caminhos dela. Isso é um grande engano, como Jesus
Assim como diz que a criança não vai se desviar, e você tá vendo que se desvia sim, até quando é velho, acorda. Tem muitas pessoas que hoje são ateus, já com 60, 70 anos, 80 anos, descobriu, acordou, despertou, viveu nesse sono profundo aí, ó, nesse engano da religião, esperando Jesus voltar, que os avós deles falaram que ia voltar e não voltou. Quando você vai lá pesquisar na Bíblia, depois eu posso estar fazendo outro vídeo sobre esse assunto. Lá onde Jesus falou que voltaria para aquele povo, quer dizer, a narrativa do livro Bíblia, porque Jesus não existiu. Contar a história de alguém, qualquer livro pode contar. Agora, não quer dizer que essa pessoa existiu, entendeu? E esse mito Jesus, que foi copiado de outros mitos anteriores aos povos hebreus, os hebreus plagiaram, copiaram, imitaram, invejaram e criaram seu personagem baseando-se em outro personagem de Messias que antes deles, entende? Jesus foi bem pra cá, foi uma invenção. Então, assim como tudo isso aqui, muito mais é mentira, a volta de Jesus, tudo é mentira, e vocês estão aí perdendo o tempo de vocês, tá bom? Agora, é claro, vou dizer, eduque a criança para ser uma boa pessoa independente do que ela crê ou não crê. Eduque a criança para ela ser uma boa pessoa, ser honesta, é isso, sem religiosidade. Porque os filhos dos ateus estão sendo bem educados, estão sendo ótimas pessoas. Ateus hoje que são velhos e nasceram em lares ateus e são ótimas pessoas. Elas não tiveram ameaça de inferno para ser boa, não. Elas não tiveram que barganhar uma salvação em um céu imaginário, não. Simplesmente elas entenderam que elas são seres humanos e vivem com outros seres humanos, ok? E elas precisam respeitar o que é do outro, não vai roubar o que é do outro, porque o que é do outro é do outro. Ela sabe, ela tem que se colocar no lugar do outro, não vai ferir, não vai matar. Também porque ela sabe que se fizer isso tem as leis para punir, as leis reais. Se uma pessoa mata, rouba, estupra ou pratica pedofilia, essa pessoa, ela não vai para lugar nenhum depois de morrer. Ela não vai ser punida depois de morte, não. Ela vai ser punida aqui pelas polícias, pelas leis, né? Que existe aqui para prender, botar na cadeia ou dar outro tipo de castigo para essa pessoa criminosa. Porque aí é uma pessoa criminosa. Os religiosos dizem que é pecadores. Não existe pecado, existe crimes, ok? Então, qualquer pessoa que fizer um crime, seja ateu ou seja cristão, seja de qualquer religião, essa pessoa vai ser punida pelas leis reais que existem aqui, leis de homem que existem para punir homens, porque leis de deuses não existem, querida, é imaginação. Vocês estão com a sua mente infantilizada. Cresçam e apareçam, vão em busca do conhecimento, tá bom? Vão se procurar, porque ainda dá tempo de vocês se acharem. Um grande abraço a todos e até a próxima. Bye!